Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para iniciarmos mais uma aula de linguagens e códigos e suas tecnologias. Aqui quem vos fala é o professor Edson Cavalcante. E para início da nossa aula, como todas as aulas, sejam bem-vindos e um pensamento aí para a sua reflexão. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Seja bem-vindo à nossa aula, vamos lá com o nosso conteúdo. O conteúdo de hoje é diferença entre compreender e interpretar. A compreensão de um texto significa decodificá-lo para entender o que foi dito. É a análise objetiva e a assimilação das palavras e ideias presentes no texto. As expressões que geralmente se relacionam com a compreensão são 1. Segundo o texto. 2. De acordo com o texto. 3. No texto. 4. O texto informa que. 5. O autor do texto sugere. Isto é aí algumas orientaçõezinhas que nós damos para vocês aí para o caso de compreensão de texto. E interpretação? O que seria interpretação? O que seria interpretar um texto? A interpretação do texto é o que podemos concluir sobre ele, após estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Essa análise ocorre de modo objetivo e está relacionada com a dedução do leitor. Nesse caso, compreender é você observar o texto e analisar o que está escrito no texto, aquilo que você pode ver explicitamente no texto. Já interpretar, você tem que enxergar por entre as linhas do texto, isto é, aquilo que está implícito, isto é, escondido. Qual seria de fato a intenção do autor ao escrever aquele texto? E na interpretação de texto, as expressões geralmente utilizadas são 1. Diante do que foi exposto, podemos concluir. 2. Infere-se do texto que. 3. O texto nos permite deduzir que. 4. Conclui-se do texto que. 5. O texto possibilita o entendimento de. Essas 5 expressões, essas 5 frases são de fato frase a que se pergunta sobre interpretação de texto. E falando de interpretação de texto, nós temos aí uma atividade Enem 2012, questão 1. Nós temos uma tirinha, essa tirinha por demais conhecida de vocês, porque vocês já devem ter assistido ou lido em algum lugar o conto de fada chamado Branca de Neve e os Sete Anões. Aqui nós temos uma alusão à parte em que a bruxa chega para a Branca de Neve e oferece a maçã envenenada. Contudo, há um significado novo para essa tirinha. Veja esses 2 últimos quadrinhos que têm um significado diferenciado. Para que você entenda essa questão, você deve ler o que está exposto no balãozinho e deve tentar entender a imagem que está nos 4 quadrinhos, além de fazer uma analogia e uma junção entre o que é real e o que é irreal. De fato, nós temos aqui uma passagem de um conto de fadas e também nós temos aqui uma passagem de atualidade, envolvendo aqui a publicidade. Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora, isso é, a conquistar o pensamento, o coração, o desejo aqui da interlocutora? Se nós percebermos aqui dos 5 itens, se nós podemos ler os 5 itens aqui expostos, nós vamos analisar que o item que mais condiz com a resposta à pergunta anterior é a indução, Isto é, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor, de acordo com o desejo, a vontade da personagem, então ele acabou persuadindo, ele acabou conquistando a personagem para que ela aceitasse então o produto que ele estava vendendo. Portanto, o item correto é o item E. Nós temos a atividade 2 aqui, Enem 2012, aqui é o país do futebol. Nós temos aí o texto que diz:
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha só o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil é só futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho. A vida fica lá fora, dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, a mesa fica lá fora, o salário fica lá fora, a fome fica lá fora, a comida fica lá fora, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. A gente observa aqui pelo contexto do texto que o samba enredo quer dizer que quando nós estamos, ou quando o brasileiro está assistindo a uma partida de futebol, tudo parece ser esquecido por ele, exceto o futebol. Então a pergunta diz da seguinte forma: na letra da canção aqui, O País do Futebol, de Wilson Simonal, o futebol como elemento da cultura corporal de movimento e expressão da tradição nacional é apresentado de forma crítica e emancipada devido ao fato de. Então a gente observa que das 5 questões, se você der uma olhada nas 5 questões A, B, C e D, você vai observar que nesse contexto desse texto, aqui é o país do futebol, o autor quer dizer que existe uma promoção à reflexão sobre a alienação das pessoas quando se fala em futebol, isto é, eles esquecem tudo ao futebol, né? Então, nós observamos que a letra que deveria corresponder ao item correto é promover a reflexão sobre a alienação. Nós temos aqui a atividade número 3, né? 2014, Enem 2014, censura moralista. Nós temos um texto um pouco argumentativo. Então nós temos: há tempo que a leitura está em pauta e diz-se em crise, comenta-se esta crise, por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com os livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, nunca acabar de problemas e de carências, mas de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim, que brasileiros leem sim, só que leem livros e que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E também, de um tempo para cá, a política educacional tem tomado o peito de investir em livros e em leitura. A gente percebe perfeitamente aqui que o texto quer nos levar a uma reflexão sobre o nível, o grau de leitura que as pessoas, os brasileiros, principalmente os jovens, como é exposto aqui no texto, tem gosto pela leitura. E há aqui uma controvérsia entre dizer que os jovens não gostam de ler e que os jovens leem, né? Há quem diga que o Brasil não é um país de leitores, mas a gente observa que às vezes a avaliação não está levando em conta o gosto pela leitura, e sim a leitura de forma geral, a leitura acadêmica. É mais ou menos isso que o texto está passando. Se você pensou desse jeito, fica fácil de acertar a questão, né? Nesse caso aqui, o item mais coerente para nós aqui é o item C. Dos 5 itens aqui, o item que mais nos convence a acertar a questão do Enem seria rebater a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise da leitura, né? O item correto é o item C. Ainda de leitura, ainda de atividade de língua portuguesa, nós temos aqui também essa atividade, também uma atividade de nível universitário, né? uma atividade aqui de pré-vestibular, e nós temos aqui o balãozinho de pensamento e uma personagem muito despreocupada sentada a uma cadeira. A gente percebe aqui que ele pensa, né? A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto, né? Então nesse caso aqui
ele de repente aqui faz uma alusão ao respeito que se tem a uma mãe com a vontade de não fazer nada, né? Então a gente percebe perfeitamente pela a alusão aqui do pensamento escrito nesse balãozinho e a imagem muito despreocupada da personagem. A pergunta é, nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito do humor está indicado pelo ou pela, né? Nesse caso aqui, morfossintático é de repente aqui uma analogia entre o sentido que se põe a uma frase, a um período, a um pensamento, a um texto e o significado de determinadas palavras. A gente percebe aqui que ele faz aqui utilizando a palavra mãe em dois sentidos, um sentido original e um sentido metafórico. Então, nessa concepção de pergunta para a resposta, os 5 itens, que nós percebemos que o mais provável é que o emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra de ou da expectativa ao final. A gente percebe aqui que a conjunção mas, né, são as conjunções adversativas, mas, porém, contanto, no entanto, entretanto, são essas conjunções que de repente ela faz uma oposição entre duas ou mais orações expostas em um raciocínio, em um pensamento, em um texto, beleza? Então a resposta mais convincente seria o item A, tá bom? E agora vamos um pouquinho de educação física, né? Visto que nós estamos aí em linguagens e códigos, a educação física hoje está falando sobre um pouco de futsal. Vamos ler aí o que é que diz esse documento. O futsal, também chamado de futebol de salão, é um suporte coletivo, é um esporte, desculpa pessoal, um esporte coletivo semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. Ainda que seja semelhante o futsal possui regras específicas e diferencia-se, por exemplo, pelo número de jogadores e as dimensões do espaço de jogo. No Brasil, o futsal tem sido grande, representatividade nas últimas décadas. Ao lado do futebol, é o esporte mais praticado no país por homens e mulheres. A gente observa aqui que o futsal também pode ser chamado de futebol de salão, apesar dele ser muito parecido com o futebol de campo, mas tem diferenças, né? Além das semelhanças, tem diferença, principalmente nas regras, na quantidade de jogadores e no espaço percorrido para esse tipo de modalidade esportiva. A origem do futsal. O futsal surgiu nos anos 30 no Uruguai. O responsável foi o professor de educação física Juan Carlos Seranin e Gaviel, acho que é isso, da ACM, Associação Cristã de Moços. Então, o futsal surgiu na década de 30 no Uruguai e o professor que fundou essa modalidade esportiva foi o professor de educação física Juan Carlos. História do futsal no Brasil. Logo depois de ser inventado, o futsal chegou ao Brasil em 1935, na década de 30. Aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão. Veja que novamente o futsal pode ser chamado de futebol de salão. Ainda no início poderíamos encontrar 7 jogadores em cada equipe, isso é 14 no total, as duas equipes. Mais tarde, com as novas formulações, esse número foi reduzido para um total de 10, 5 em um lado do campo, 5 em um lado do outro campo, isto é, na quadra, melhor dizendo. Também devemos ressaltar que o peso da bola, que a princípio era mais leve, com os chutes, por exemplo, era muito fácil ela sair da quadra, portanto, mediante observações, o seu peso foi sendo aumentado. Ainda sobre o futsal. O futsal é praticado numa quadra retangular. Ela possui 24 metros por 42 metros de comprimento, por 15 a 22 de largura, variando de acordo com a categoria. Note que as quadras podem ser cobertas ou descobertas. Os jogadores. O futsal possui 2 times de 5 jogadores cada. Vale notar que desses 5, a cada equipe possui um goleiro, lógico,
responsável por defender as entradas de bolas. Além do goleiro, os jogadores chamados de fixos são responsáveis pela defesa. Isso equivale ao zagueiro no futebol de campo. Já o pivô ou atacante tem o objetivo de marcar o gol. No caso do futebol de salão, não se chama atacante e sim pivô. No futebol de salão não há um limite para substituição de jogadores. Eles podem concorrer em qualquer momento do jogo. Atividade de educação física. Nós temos aí a atividade questão número 5, aponte a única alternativa em que não aparece regra do futsal. A gente observa que todas as regras aqui presentes na A, B, C, D, 4 delas são regra de futsal, mas aqui o item D não corresponde a uma regra do futsal. A equipe vencedora do sorteio no início da partida escolherá a quadra meio, onde iniciará o jogo e terá direito à bola de saída. Nesse caso não seria bem assim. Então a única alternativa em que não aparece regra do futsal é o item D dessa questão. Ainda sobre a educação física, a questão 6. O futsal também é conhecido como, foi dito que o futsal é conhecido também como futebol de salão. Então a resposta correta, item A. Questão de número 7, da atividade de educação física. Quem foi o criador do futsal? Nós vimos logo lá no início que o criador foi exatamente Juan Carlos Seriani Gravier, eu acho que é esse o nome, o item correto, o item B. E saindo de educação física, iremos para a parte de arte e educação. Um pouquinho de arte e educação. Nós sabemos que se nós olharmos para todos os lados, nós vamos ver, se nós percebermos com atenção para todos os lados, em todos os lugares, nós veremos arte. Se a arte está em todos os lugares, se ela é uma forma do homem se expressar e se nós temos contato com a arte a todo instante, então a arte está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Sendo assim, a arte não é um privilégio dos artistas. A arte é um instrumento que está ao alcance de todos que queiram se valer dela para também se expressar. Então, quem quiser se expressar, você pode praticar uma das modalidades artísticas que nós podemos perceber que elas estão presentes, A arte aqui, esse sentimento maravilhoso de observar o mundo de uma maneira diferenciada, está presente na pintura, no desenho, na escultura, na música, no teatro, na dança, no cinema, na fotografia, na literatura, no artesanato, na moda, na culinária, na propaganda e em muitos outros artefatos, em muitos outros lugares está presente, na verdade, a arte, esse sentimento maravilhoso que se tem de se admirar, e de tentar entender o belo e o grotesco. São todas as linguagens artísticas à disposição do homem, criadas pelo próprio homem e para benefício do próprio homem. Como diz o ditado popular, se Deus nos deu o pão para o alimento do corpo, então Ele nos deu a arte para alimento da alma. Falando que a arte está presente em todos os lugares, nós temos aqui algumas gravuras para dizer que ela está presente em todas as culturas. Ela está presente na cultura argentina, está presente na cultura brasileira, está presente na cultura asiática, na cultura grega, na cultura argentina novamente, na cultura brasileira novamente, Grande Aleijadinho, ali em Minas Gerais, Ouro Preto. Nós vemos aqui mais um quadro de tempos, que o modernismo, mais um artefato da cultura brasileira, outro artefato aqui da cultura
inglesa, da cultura japonesa, da cultura paraguaia e da cultura chinesa. Isso são só alguns exemplos para nós observarmos que a arte ela está em todos os lugares. A arte ela faz parte de todas as culturas, e por que não dizer que a arte cria-se cultura, renova a cultura, está presente na vida, no cotidiano de todas as pessoas que vivem em torno desse mundão de nosso Deus, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu encerro aqui a nossa aula de linguagem, códigos e suas tecnologias, dizendo, né, conclui-se que a arte está presente em várias culturas, senão em todas. Um forte abraço, pessoal. Deus abençoe a todos vocês e que vocês continuem estudando, porque o estudo transforma a sociedade, o estudo modifica as mentes, o estudo traz transformação para a vida das pessoas. Um abraço a todos vocês. Sou o professor Edson aqui, né? EJA A, EJA B. Forte abraço. Deus abençoe a todos.